Olá, bem-vindo a mais um vídeo do Heartbeat Musicoterapia. Nesse vídeo quero explicar um pouco sobre musicoterapia centrada na família no contexto do autismo. Ainda que exista toda uma grande explicação sobre no que consiste a musicoterapia centrada na família, nesse vídeo eu quero falar especificamente de como isso ocorre no campo do autismo. Bom, a musicoterapia centrada na família tem justamente um foco em entender a família como um todo, em trabalhar a família como um grande organismo, não apenas pensando em um participante, mas todos os participantes têm a mesma importância, mesmo que em alguns momentos o foco vai estar mais na criança, o foco pode estar dentro daquele membro mais vulnerável, ou então o foco pode estar nos pais. Então, pensando na musicoterapia centrada na família, foram criadas diferentes abordagens dentro do autismo. Pode ser considerada a primeira grande abordagem ou o primeiro grande foco da musicoterapia centrada na família no autismo, o trabalho da musicoterapeuta britânica Juliette Alvin. Ela foi a primeira a sistematizar um trabalho pensando nas pessoas com autismo, então justamente ela criou inclusive livros sobre esse tema, mas ela já pensava na questão familiar. Para ela, uma criança com autismo, ela precisa passar por diferentes etapas. Então, justamente aqui, eu quero contar para vocês algumas dessas etapas da Juliette Alvin, que traz um trabalho muito interessante sobre a musicoterapia, pensando nos familiares, mas já algo bem antigo, se formos pensar dos primórdios da musicoterapia, se formos pensar que Juliette Alvin surgiu nas décadas de 60, 70 com seu trabalho, ou seja, ficando mais conhecida, então dentro do seu modelo, que é considerado o modelo de livre improvisação, o modelo de Juliette Alvin, ela dizia que, em primeiro lugar, o paciente precisa passar por uma experiência de se relacionar mais com os objetos. Num segundo momento, o foco é justamente o trabalho com o musicoterapeuta. E na terceira etapa é que justamente o paciente vai estar centrado justamente no trabalho com outra pessoa e que muitas vezes essa outra pessoa, que não é o musicoterapeuta, é um familiar. Então, Juliette Alvin, inclusive nos seus estudos de caso, já coloca a importância da família com autismo, ou seja, a família de pessoas com autismo dentro desse contexto. Anos mais tarde, ou praticamente ainda na década de 70, nós temos o trabalho de Rolando Benezon, que também dizia que a participação dos familiares é extremamente importante para o contexto do autismo. Já nos anos 2000, chega, ou digamos assim, a partir das publicações também da britânica que estudou com Juliette Alvin, chega a todos o trabalho da britânica Amelia Oldfield, que também pensou muito no trabalho com família, justamente lançando um livro falando da musicoterapia pensando na família. Então pode-se dizer que a primeira pessoa a sistematizar um modelo, a pensar de uma forma ampla e onde que a família poderia ser inserida, eu posso dizer que esse trabalho no autismo foi a partir do trabalho de Amelia Oldfield. Inclusive no ano de 2018, a Amelia Oldfield acaba de lançar um documentário em vídeo mostrando como estão os seus pacientes hoje, depois de muito tempo, de mais de 10, 15 anos depois da musicoterapia, e como que esse trabalho impactou também as famílias. Então pode-se dizer que a Amelia Oldfield é uma pioneira nesse campo. Bom, ainda nos anos 2000 nós temos o trabalho de 3 musicoterapeutas muito importantes para o contexto do autismo. Nós temos o trabalho do musicoterapeuta norte-americano John Carpenter, que fez um grande estudo a partir de uma área chamada, ou de um modelo chamado DIR Floor Time, que é o modelo que parte de entender o desenvolvimento a partir do desenvolvimento normal de uma criança, pensando como que esse desenvolvimento pode estar relacionado com a capacidade dessa pessoa de aprender a se relacionar com o outro e, a partir de entender esse desenvolvimento, como poder trabalhar isso a partir de jogos interativos, de ida e de volta entre 2 participantes. Então, o trabalho de John Carpenter na musicoterapia também está muito centrado em trabalhar com os pais, como que eles podem, através da música,
utilizar a música de uma forma mais lúdica, de uma forma de jogos, de como que eles podem trabalhar isso em casa e não apenas no setting musicoterapêutico. O trabalho de John Carpenter é muito bonito por isso, por ter esse trabalho de dizer para os pais que eles podem aprender a brincar através da música com o filho e que isso vai dar um resultado muito grande em toda a família. Ainda é importante dizer que o trabalho de John Carpenter é justamente de mostrar, por isso o nome Floor Time, que os pais precisam brincar, e justamente o Floor Time também é centrado no trabalho de crianças mais novas, de pensar que Floor Time, trabalhar no chão, no nível da criança, e que a criança, mesmo que os pais participem dessa interação, que justamente a criança possa ter um papel muito importante de líder nessa interação. Depois nós temos um trabalho de uma outra musicoterapeuta muito importante nesse contexto, que é a musicoterapeuta da Austrália, Grace Thompson. Essa musicoterapeuta ela também criou um modelo de musicoterapia centrado na família para crianças com autismo, onde ela coloca vários elementos que são fundamentais para um bom funcionamento de um trabalho de musicoterapia centrada na família para pessoas com autismo. Ela coloca, obviamente, que esse trabalho precisa entender a família como foco, nem apenas a criança, mas toda a família deve ser importante. Para Grace Thompson, é preciso que exista uma sintonia em relação ao humor e o comportamento da criança e que possa seguir essa liderança da criança. Para ela é importante que nesse trabalho de musicoterapia familiar, que exista uma maneira que tanto o musicoterapeuta quanto os pais possam encontrar maneiras de seduzir, ou seja, de fazer algo para se tornar mais íntimo da criança. Que o musicoterapeuta, dentro desse trabalho com a família, ele possa trabalhar muito a questão do afeto e também trabalhar muito a questão de aceitar aquilo que o paciente traz. E entender que o musicoterapeuta é um parceiro nessa triangulação entre a criança e os pais ou os cuidadores. Que é importante tentar trabalhar de forma que toda essa ansiedade e agitação que muitas vezes a criança traz para a sessão de musicoterapia, isso possa ser, não digamos controlado, mas tentar que o musicoterapeuta e a família não fiquem gerando o tempo todo tanta ansiedade para trabalhar com a criança e dessa forma trabalhar de uma maneira mais efetiva. Que também é importante entender quais são as habilidades, o que essa criança consegue fazer para que esse trabalho, onde os pais sejam integrados, possa ter mais essa combinação de coisas, não pensando apenas no que a criança não consegue fazer, mas aquilo que ela tem de habilidades. E, obviamente, o musicoterapeuta que trabalhar nesse contexto de musicoterapia familiar, ele precisa entender não apenas como acontece a comunicação social, mas como que funcionam as teorias de desenvolvimento social, como que você pode desenvolver essas habilidades a partir do brincar e entendendo o estágio do desenvolvimento em que o paciente se encontra. E, assim como colocado por John Carpenter, que a interação e a liderança do processo parta sempre do paciente. Então, a ideia de Grace Thompson é muito interessante porque ela trabalha principalmente com a criação de canções de forma improvisada e com a criação de histórias musicais, onde tanto o musicoterapeuta quanto a família participam desse jogo de criação momento a momento, de interação onde todos os componentes participam e ainda que a criança tenha um foco por ser a que está tendo a liderança, a família consiga participar e a evolução seja familiar e não apenas do paciente. Então, depois do trabalho de Grace Thompson, surgiu uma outra musicoterapeuta que justamente tem várias parcerias de trabalho com a Grace Thompson, que é a musicoterapeuta israelense Tali Gottfried. Tali Gottfried desenvolveu um programa de aconselhamento parental específico para o campo da musicoterapia para o atendimento de famílias onde existe um filho ou um ente querido com autismo. Então, a ideia de Tali Gottfried é que os pais possam ir para sessões de musicoterapia, ou os cuidadores, ou os avós, sem a criança, justamente para receber orientações, obviamente sobre o diagnóstico do autismo, o funcionamento do autismo de um modo geral, das relações sociais, mas principalmente, aí é que é o diferente de Tali Gottfried, é que é um aconselhamento musicoterapêutico,
onde os pais recebem instruções de como que eles podem escutar música em casa com os filhos, como utilizar diferentes músicas, ou utilizar o tablet, o celular, ou em Portugal o telemóvel para crianças com autismo ou adultos com autismo, como que eles podem cantar, como que eles podem tocar diferentes instrumentos musicais e justamente utilizar o repertório que os próprios pais já possuem da sua história musical para trabalhar com o filho ou a filha com autismo. Então é muito interessante que nesse programa os pais recebem instruções iniciais e a partir disso eles vão contando e nessas sessões de aconselhamento vão dando relatos dessa evolução do trabalho feito através de toda a família. É interessante colocar que Tali Godfrey, justamente em parceria com Grace Thompson, desenvolveram um instrumento chamado Music in Everyday Life, a escala/questionário MEL. A ideia desse instrumento de avaliação é justamente para que ele possa ser utilizado dentro do trabalho de musicoterapia como um todo, mas principalmente dentro do trabalho de aconselhamento parental musicoterapêutico, para que se possa entender muito bem o que a família escuta, qual que é a frequência que se escuta música em casa com o filho ou a filha com autismo, de que forma é essa escuta, se tem alguém na família que toca algum instrumento, se existe algum interesse específico de música em relação a algum estilo principal, em que momento se escuta a música, para que a música é utilizada na família, se é mais para a transição de atividades, para um contexto social, para um contexto folclórico, então para entender muito melhor o que acontece através da música. E é interessante que no trabalho de Tali Godfrey, na sua tese de doutorado, ela coloca que justamente a questão do diagnóstico do autismo é o que torna esses pais diferentes dos outros pais, até mesmo em comparação a outras patologias. Porque o diagnóstico de autismo ele tem especificidades que afetam esses pais de tal forma que geram um estresse muito grande nessas famílias, muito mais do que o que a criança ou que o jovem, que o adulto vai conseguir fazer, mas como esse diagnóstico afeta todo o entorno familiar, saber que alguém da família vai lembrar que o meu filho ou que a minha filha tem autismo, e como que essa percepção do outro em relação a ter um filho com autismo vai gerar um enorme estresse familiar. Então, por isso que é tão importante que essas pessoas tenham espaço e que a musicoterapia centrada na família seja algo fundamental para essas pessoas. Então, que esse diagnóstico, vejam só, ela coloca na sua tese de doutorado que o diagnóstico é o que vai gerar, ou seja, que vai apertar o botão para vários, digamos assim, momentos e comportamentos de estresse familiar, muito mais relacionados ao que os outros vão pensar sobre esse diagnóstico do que, de fato, as consequências comportamentais e as consequências das diferentes habilidades que esse filho ou que essa filha vai desenvolver. Então, como que vocês viram, o contexto do autismo ele precisa de um cuidado especial e justamente trabalhar a família como um todo e não apenas a criança em sessões, ou o jovem ou adulto, em sessões individuais de 30 minutos ou 1 hora, vai gerar um impacto muito grande, de tal forma que o efeito não vai ficar apenas para as sessões de musicoterapia. O efeito ele vai permanecer durante muito tempo e de uma forma mais duradoura. Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Muito obrigado e até a próxima. Valeu!